no coração de Leningrado, em 1952. O amanhecer chegava com um frio cortante, infiltrando-se pelas frestas das janelas mal vedadas. Anna Petrova, uma jovem de 24 anos, abriu os olhos em seu canto de 6 metros quadrados, um espaço que mal podia ser chamado de quarto. A cama estreita rangia a cada movimento, e a cômoda de madeira, herdada de sua mãe, estava tão desgastada que as gavetas emperravam. Uma cortina fina, desbotada pelo tempo, separava seu pequeno refúgio do corredor barulhento da Comunalka, o apartamento comunitário, onde dividia a vida com outras 7 famílias. Era assim na União Soviética. A privacidade era um luxo que poucos conheciam, e a convivência, uma dança delicada entre estranhos forçados a compartilhar cada canto do lar. Acomode-se confortavelmente, diminua as luzes, e venha conosco nessa jornada pelo passado. Nos comentários, compartilhe de onde você está assistindo e suas próprias histórias ou reflexões sobre esse tempo. Vamos mergulhar juntos? O despertador, um relógio de corda que pertencera ao seu avô, tilintou às 5 da manhã, arrancando Anna de um sono leve. Ela se levantou rapidamente, sabendo que qualquer demora podia custar sua vez no banheiro. O corredor já pulsava com os sons da Comunalka, o ronco abafado do velho Mikhael, o choro intermitente de um bebê, o chiado de uma chaleira esquecida no fogão. Anna vestiu um casaco surrado sobre o pijama e pegou sua toalha, uma barra de sabão caseiro com cheiro de sebo e um pente de dentes tortos. Caminhou com passos leves até o banheiro comunitário, onde já havia uma fila. A senhora Ivanova, embrulhada em um chale, resmungando sobre o frio. Victor, um jovem operário de olhos cansados. E Natasha, menina de 10 anos, segurando um balde para buscar água. Anna esperava em silêncio, trocando olhares rápidos com os outros. As manhãs eram assim, poucas palavras, apenas gestos práticos. Falar demais podia atrair atenção indesejada, e todos sabiam disso. Quando finalmente chegou sua vez, a água fria do chuveiro a fez estremecer. Mas Anna estava acostumada. 5 minutos, esse era o tempo que todos respeitavam, uma regra não dita que mantinha a ordem no caos. Ela se lavou rapidamente, esfregando o sabão áspero na pele, enxagou o cabelo castanho e voltou ao quarto, onde o ar gelado parecia ainda mais pesado. Na cozinha comunitária, o cenário era um campo de batalha silencioso. 8 famílias, cada uma com sua prateleira marcada por nomes rabiscados, potes etoquetados, pedaços de pão contados com precisão. Anna pegou sua chaleira e aqueceu água para o chá preto forte e amargo, que era quase um ritual sagrado. O pão, comprado na véspera após uma hora na fila, estava duro como pedra, mas ela o cortou em fatias finas, espalhando uma camada rala de manteiga guardada como um tesouro. Às vezes havia cacha, o mingau, de trigo saraceno que enchia o estômago, mas hoje era só chá e pão. Enquanto comia, ouviu a senhora Ivanova discutir com Mikhael sobre quem havia usado o fogão por mais tempo na noite anterior. Você deixou a panela no fogo até queimar, Mikhael, acusava Ivanova, apontando. Odeira. Mikhael apenas grunhiu, sem levantar os olhos do jornal Pravda. Anna ficou em silêncio, mastigando devagar, os olhos fixos na janela embaçada pelo frio. A Comunalka era um microcosmo da União Soviética, caótica, apertada, mas sustentada por um equilíbrio frágil. Cada família tinha suas estratégias para sobreviver. Anna aprendera a ser invisível, a não reclamar, a ceder quando necessário. Mas havia momentos de calor humano. Na semana passada, quando Natasha ficou com febre, todas as famílias contribuíram com algo. Uma colher de mel, um punhado de açúcar. Era assim que se mantinham vivos, cuidando uns dos outros, mesmo que a contragosto, depois do café da manhã. Anna vestiu seu uniforme de fábrica, um macacão cinza limpo mas desbotado, e um lenço vermelho que amarrava o cabelo. Ela trabalhava na fábrica de máquinas Kirov, uma das engrenagens da vasta máquina soviética. Antes de sair, olhou-se no espelho rachado pendurado na parede. Seu rosto, ainda jovem, já carregava linhas sutis de cansaço, mas os olhos castanhos brilhavam com uma determinação quieta. Ela pegou sua bolsa, onde guardava um caderno, um lápis e um pedaço de pão embrulhado em um pano, e saiu para enfrentar o dia. O trajeto até a fábrica era a pé, 30 minutos pelas ruas de Leningrado, onde o vento cortava como faca. As calçadas estavam cheias de trabalhadores, todos com rostos sérios, carregando o peso das responsabilidades e das expectativas do Estado. Anna passava por cartazes de propaganda,
Um trabalhador sorridente segurando uma foice sobe as palavras. O futuro é nosso. Ela desviava o olhar. Aquelas promessas eram tão familiares que já não significavam nada. Na fábrica, o barulho era ensurdecedor. Máquinas pesadas rugiam. O cheiro de óleo e metal impregnava o ar. Ana trabalhava na linha de montagem, ajustando peças para tratores que seriam enviados às fazendas coletivas. O trabalho era monótono. Apertar parafusos, verificar engrenagens, repetir. Cada peça tinha que ser perfeita. Mas a pressão por quantidade era maior que a por qualidade. No último mês, o supervisor anunciou um aumento de 12% na cota de produção. Uma ordem vinda de Moscou. Ana e seus colegas sabiam que era impossível sem sacrificar algo. Então improvisavam. Peças mal acabadas, relatórios ajustados, pequenos truques para enganar os números. O supervisor, Gregory, era um comunista fervoroso, com um distintivo, do partido preso ao peito. Ele citava Lenin em reuniões, mas até ele entendia as limitações. Fechava os olhos para as improvisações, desde que as cotas fossem cumpridas. Ana respeitava Gregory, mas mantinha distância. No ano passado, um colega, Ivan, foi denunciado por um comentário sarcástico sobre Stalin. Ninguém soube o que aconteceu com ele depois. Mas o silêncio que ficou era um lembrete constante. Cuidado com o que diz. O almoço na fábrica era uma pausa de 30 minutos. Ana sentava com outras mulheres da linha, compartilhando o pão e uma sopa rala servida na cantina. Elas conversavam baixo, sobre o tempo, os filhos, rumores de novas cotas. Ninguém falava de política, mas às vezes um olhar dizia mais que palavras. Ana pensava em sua mãe, morta na guerra, e em seu conselho: mantenha a cabeça baixa, mas os olhos abertos. Era o que Ana fazia, dia após dia. Quando o turno acabou, às 4 da tarde, Ana sentiu o corpo pesado, mas a mente alerta. Ela voltou para casa, parando numa padaria onde milagrosamente conseguiu um pão fresco. Na Comunalca, a noite estava começando. Natasha estava na cozinha, fazendo lição de casa sob a luz fraca. Ana sorriu para ela, lembrando-se de sua infância, quando sonhava em ser engenheira. Agora, na fábrica, esse sonho parecia distante, mas não impossível. Enquanto preparava uma sopa de batata com cebola, Ana ouviu o rádio na sala ao lado. O locutor falava do sucesso das fazendas coletivas, mas ela desligou a mente. Pensava em Natasha, em como a menina cresceria naquele mundo, e no que o futuro reservava. Será que a Comunalca mudaria? Será que haveria mais espaço? Mais liberdade? Ana não sabia, mas por ora a sopa estava pronta, e isso bastava. O inverno em Leningrado parecia eterno, e o céu cinzento de 1952 pesava sobre a cidade como uma promessa não cumprida. Ana Petrova acordou com o mesmo ritual da manhã anterior, mas hoje havia algo diferente no ar. Um rumor, sussurrado na fila do pão, de que a fábrica receberia uma inspeção de Moscou. Na Comunalca, o dia começava com a mesma coreografia de sempre, mas a notícia trouxe um leve tremor de inquietação. Inspeções nunca eram boas. Elas significavam mais pressão, mais olhos atentos, mais relatórios a serem manipulados. Ana vestiu seu macacão cinza e amarrou o lenço vermelho no cabelo, mas hoje seus movimentos eram mais rápidos, quase instintivos. Na cozinha, a senhora Ivanova já estava lá, mexendo uma panela de caixa, com um vigor que traía sua ansiedade. Ouvi dizer que o camarada Gregory está nervoso, disse ela, sem olhar para Ana. Quando Moscou vem, ninguém dorme tranquilo. Ana apenas assentiu, pegando sua chaleira. Não era hora de falar. Ela tomou seu chá preto, mastigou um pedaço de pão duro e embrulhou outro para o almoço. Natasha, a menina de 10 anos, apareceu na porta, já vestida com o uniforme azul da escola, a gravata vermelha do pioneiro impecavelmente amarrada. Ana, você acha que vou bem na prova de matemática? Perguntou, os olhos grandes brilhando com uma mistura de esperança e nervosismo. Ana sorriu, tocando o ombro da menina. Você é esperta, Natasha. Vai se sair bem. Natasha era o raio de sol da Comunalca. Apesar da vida dura, a menina tinha uma curiosidade insaciável, sempre com um caderno nas mãos, rabiscando números ou desenhos. Ana via nela um eco de si mesma, de quando sonhava em estudar engenharia na universidade. Mas esses sonhos, para Ana, haviam sido engolidos pela guerra e pela necessidade de trabalhar. Natasha, porém,
ainda tinha chance. O sistema educacional soviético era rigoroso, quase militar em sua disciplina, mas oferecia oportunidades. Todo aluno, independentemente da origem, estudava os mesmos livros, resolvia os mesmos problemas, recitava os mesmos poemas sobre Lenin. Era um sistema que moldava mentes, mas também dava ferramentas. Ana queria que Natasha aproveitasse isso. Enquanto caminhava para a fábrica, Ana pensava na educação de Natasha. Na escola, a menina aprendia álgebra, física e literatura, mas também ideologia. As aulas de história eram cheias de histórias gloriosas sobre a Revolução, sobre Stalin, sobre o partido. As crianças do pioneiro, como Natasha, faziam juramentos de lealdade, marchavam em formações e participavam de atividades que misturavam patriotismo e obediência. Ana lembrava de sua própria infância cantando hinos no pátio da escola, o coração cheio de orgulho e medo. Orgulho pelo que o país prometia, medo de não estar à altura. Na fábrica de máquinas Kirov, o clima era tenso. O supervisor Gregory andava de um lado para outro, o rosto vermelho gritando ordens. Nada de erros hoje, ele dizia, apontando para as linhas de montagem. A inspeção de Moscou era um fantasma que assombrava todos. Ana sentou-se em seu posto, ajustando engrenagens com movimentos precisos, mas sua mente estava em outro lugar. Ela pensava em como a fábrica funcionava, um sistema de cotas impossíveis, máquinas quebradas consertadas com arames, e trabalhadores que, como ela, faziam o que podiam para sobreviver. No último MS, o aumento de 12% na produção havia forçado todos a trabalharem mais rápido, mas as peças saíam com defeitos. Ana sabia que, se a inspeção descobrisse, alguém levaria a culpa durante o almoço. Ana sentou com suas colegas Lídia e Maria. A sopa da cantina estava ainda mais rala hoje, com pedaços de repolho flutuando como ilhas solitárias. Ouvi dizer que o inspetor é um dos durões, sussurrou Lídia, olhando ao redor. Se ele encontrar uma peça ruim, Gregory vai nos esfolar. Maria riu, mas era um riso nervoso. Gregory sabe como esconder as coisas. Ele sempre sabe. Ana ficou quieta, mastigando seu pão. Ela conhecia os truques, relatórios falsificados, peças rejeitadas escondidas nos fundos, números ajustados para parecer que tudo estava perfeito. Era assim que a fábrica sobrevivia. E era assim que todos sobreviviam. De volta ao trabalho, Ana notou que uma das máquinas estava vibrando mais que o normal. Ela chamou Vitor, o jovem da Comunalca, que também trabalhava na linha. Isso não está certo, disse ela, apontando para a engrenagem. Vitor deu de ombros. Se consertarmos agora, traçamos a cota. Deixa assim. Ana hesitou, mas assentiu. Era assim que as coisas funcionavam. Escolhas difíceis, riscos calculados. Ela voltou ao seu posto, mas a preocupação ficou. Quando o turno acabou, Ana saiu da fábrica com o corpo dolorido e a mente pesada. O céu já estava escuro e o frio parecia ainda mais cruel. No caminho para casa, ela parou na padaria, mas as prateleiras estavam vazias. Sem pão hoje, disse a atendente, com um suspiro. Ana voltou para a Comunalca de mãos vazias, mas encontrou Natasha na cozinha, mostrando orgulhosa sua prova de matemática. Tirei nota máxima, disse a menina, sorrindo. Ana sentiu um calor no peito. Você é brilhante, Natasha, respondeu, bagunçando o cabelo dela, enquanto preparava o jantar, uma sopa de batata com um punhado de cevada. Ana ouviu o rádio na sala. O locutor falava de avanços na indústria, de recordes quebrados, de um futuro brilhante. Mas Ana pensava na máquina quebrada, nas peças defeituosas, na inspeção que viria, e pensava em Natasha, na menina que talvez, um dia, pudesse escapar daquele ciclo. A sopa borbulhava no fogão, e o cheiro enchia a cozinha. Mas Ana sabia que o dia seguinte traria novos desafios, novas escolhas, novas lutas. O frio de Leningrado em 1952 parecia se infiltrar não apenas nas roupas, mas nos ossos, na alma. Ana Petrova caminhava de volta para a Comunalca após outro dia exaustivo na fábrica de máquinas Kirov, onde a sombra da inspeção de Moscou ainda pairava como uma ameaça silenciosa. O vento cortava seu rosto e ela apertava o casaco fino contra o corpo, tentando preservar o pouco calor que restava. As ruas estavam escuras, iluminadas apenas por postes fracos e pelo brilho ocasional das janelas. Ana carregava na bolsa um pedaço de pão seco e um pequeno frasco de óleo que conseguira trocar com uma colega na fábrica. Era pouco, mas, na
Comunalca. Cada item era uma vitória. Ao chegar ao prédio, o cheiro de repolho cozido e fumaça de carvão a recebeu. O corredor da Comunalca estava barulhento como sempre. O som de uma discussão abafada, o tilintar de panelas, o choro de uma criança. Ana abriu a porta do apartamento e foi recebida por Natasha, que corria com um caderno na mão. Ana, olha o que eu fiz na escola hoje, disse a menina, mostrando um desenho de um trator, cuidadosamente colorido com lápis de cera. Ana sorriu, apesar do cansaço. É lindo, Natasha. Parece um dos tratores que montam na fábrica. A menina riu orgulhosa e voltou para a cozinha, onde fazia lição sob a luz fraca de uma lâmpada. A cozinha era o coração da Comunalca, mas também seu campo de batalha. Cada família tinha sua prateleira, seus utensílios sagrados. Ana notou que alguém havia mexido em seu pote de cevada, provavelmente o velho Michael, que sempre emprestava coisas sem pedir. Ela suspirou, mas não disse nada. Confrontos diretos eram raros. A convivência exigia silêncio e concessões. Ana pegou sua panela e começou a preparar uma sopa simples, usando as batatas murchas que guardava e o óleo que trouxe. Enquanto cortava as batatas, ouviu a senhora Ivanova conversar com Victor, o jovem operário, sobre os rumores da inspeção na fábrica. Se encontrarem defeitos, vão culpar os trabalhadores, não os chefes, disse Ivanova, com amargura. Victor apenas grunhiu, mexendo seu chá. Ana pensava na fábrica enquanto a sopa cozinhava. O aumento de 12% na cota de produção havia transformado o trabalho em uma corrida contra o tempo. As máquinas velhas e mal cuidadas quebravam com frequência, e os trabalhadores improvisavam concertos com arames e pedaços de sucata. Ana lembrava de um incidente na semana passada, quando uma engrenagem mal ajustada quase causou um acidente. Ela e Victor conseguiram parar a máquina a tempo, mas o medo ficou. Na União Soviética, erros podiam custar mais que um dia de trabalho. Podiam custar a liberdade. Enquanto a sopa borbulhava, Ana observava Natasha, que escrevia equações. Em seu caderno, a menina frequentava uma escola estatal, onde o currículo era rígido e uniforme. Todas as crianças da União Soviética estudavam os mesmos livros, resolviam os mesmos problemas, aprendiam as mesmas lições sobre a glória do partido. Natasha era boa em matemática, mas Ana sabia que a escola era mais que números. As aulas de história glorificavam Lenin e Stalin, retratando a revolução como um conto de heróis. As crianças do pioneiro, como Natasha, usavam suas gravatas vermelhas com orgulho, participavam de desfiles e faziam juramentos de lealdade. Mas Ana se perguntava o que Natasha realmente pensava. A menina era jovem, mas já começava a fazer perguntas. Por que nunca temos laranjas? Por que o rádio só fala coisas boas? Ana lembrava de sua própria infância, na década de 1930, quando a fome era uma sombra constante. Ela crescera em uma comunalca parecida, com seus pais e outras 5 famílias dividindo um espaço minúsculo. Na escola, aprendera a recitar poemas sobre o socialismo. Mas, à noite, em casa, ouvia os pais sussurrarem sobre amigos que desapareceram, sobre cartas que nunca chegaram. Essa dualidade, a propaganda pública e as dúvidas privadas, menos ainda a acompanhava. Ana queria proteger Natasha disso, mas sabia que a menina logo descobriria a verdade por si mesma. O jantar foi servido na cozinha, com cada família em seu canto. Ana dividiu a sopa com Natasha, que havia sido convidada a ficar. A menina comia devagar, contando histórias da escola. Um professor que gritava, uma amiga que sonhava em ser bailarina, um desfile do pioneiro planejado para o próximo mês. Ana ouvia, mas sua mente vagava. Ela pensava na inspeção da fábrica, que deveria acontecer em 2 dias. Gregori, o supervisor, passara a manhã reunindo os trabalhadores, exigindo que todas as peças fossem revisadas. Nada de erros. Ele repetia, o rosto vermelho de tensão. Ana sabia que, se algo desse errado, os trabalhadores seriam os primeiros a pagar o preço. Depois do jantar, Ana lavou os pratos, enquanto Natasha voltava para seus deveres. A comunalca estava mais quieta agora, mas nunca silenciosa. O rádio na sala tocava uma música patriótica, mas Ana mal prestava. Ela pensava no futuro, no que viria para ela e para Natasha. A vida na União Soviética era estável de certa forma. Havia trabalho, comida mesmo que pouca, e um teto. Mas era uma estabilidade que vinha com um custo. Cada dia exigia cuidado. Cada palavra era medida. Ana sonhava com um apartamento só seu, onde pudesse fechar a porta e respirar sem medo de ser ouvida.
Mas esse sonho parecia tão distante quanto as laranjas que Natasha tanto queria. Enquanto guardava os pratos, Ana ouviu um barulho no corredor. Era Victor, voltando da fábrica, com o rosto marcado por cansaço. Amanhã vai ser pior, ele disse, passando por ela. O inspetor chega cedo. Ana sente, sentindo um nó no estômago. Ela sabia que a inspeção não era apenas sobre as peças ou as cotas, era sobre provar lealdade, sobre mostrar que todos estavam alinhados com o ideal soviético. E na Comunalka, onde cada família guardava seus segredos, a lealdade era uma máscara que todos usavam. Ana foi para seu quarto, o pequeno espaço que chamava de lar. Sentou-se na cama, pegou um livro velho, uma coletânea de poemas de Pushkin menos, e tentou ler, mas as palavras não fixavam. Sua mente estava na fábrica, na inspeção, em Natasha. Ela pensava na menina, na forma como seus olhos brilhavam ao falar de matemática, e se perguntava se Natasha conseguiria escapar do peso daquele mundo. Talvez, com estudo e sorte, ela pudesse ir para a universidade, tornar-se engenheira, como Ana um dia sonhou. Mas por enquanto, a Comunalka era o mundo delas, e a inspeção era o desafio imediato. O amanhecer em Leningrado, em 1952, trouxe um silêncio inquieto, como se a cidade inteira prendesse a respiração. Ana Petrova acordou antes do despertador, o corpo tenso com a expectativa do dia que se aproximava. A inspeção de Moscou chegaria à fábrica de máquinas Kirov naquela manhã, e o peso dessa visita parecia esmagar todos os trabalhadores. Ana vestiu o macacão cinza com cuidado, como se cada dobra do tecido pudesse ser julgada. O lenço vermelho, amarrado com firmeza no cabelo, era mais do que um acessório. Era um símbolo de conformidade, uma bandeira que todos carregavam. Quer quisessem ou não na Comunalka, a rotina matinal seguia seu curso, mas havia uma eletricidade no ar. A senhora Ivanova, normalmente falante, mexia sua caixa em silêncio, os olhos fixos na panela. Victor, o jovem operário, passou pela cozinha com um aceno rápido, o rosto marcado por olheiras. Até Natasha, a menina de 10 anos, parecia sentir a tensão. Ela segurava seu caderno de matemática, mas seus dedos tamborilavam na mesa, um sinal de nervosismo. Ana, você já viu alguém de Moscou? Perguntou, a voz baixa. Ana hesitou, escolhendo as palavras. Já, Natasha. São pessoas como nós, só que com mais poder. A menina assentiu, mas seus olhos grandes revelavam que ela entendia mais do que dizia. Ana tomou seu chá preto, acompanhado de um pedaço de pão que dividiu com Natasha. A menina precisava estar na escola em 1 hora, mas hoje, Ana sentia vontade de mantê-la por perto, protegida do peso do dia. Ela sabia que era tolice. Natasha tinha sua própria batalha a enfrentar. Na escola, a menina enfrentaria um teste de história, uma prova cheia de perguntas sobre a revolução e o papel do partido. Ana lembrava de suas próprias provas, recitando datas e nomes, como se fossem orações, sabendo que um erro podia ser interpretado como deslealdade. Estude bem, Natasha, disse Ana, tocando a mão da menina. Você é capaz. Natasha sorriu, mas o sorriso era frágil, como se ela também carregasse o peso do mundo. O caminho para a fábrica foi mais silencioso que o normal. As ruas de Leningrado estavam cheias, como sempre, mas os trabalhadores caminhavam com passos rápidos, cabeças baixas, evitando olhares. Ana passou pelo cartaz de propaganda na esquina, com seu trabalhador sorridente e a frase "O futuro é nosso". Hoje, a imagem parecia zombar dela. O futuro, para Ana, era a inspeção, as cotas impossíveis, as máquinas quebradas. Ira, a Comunalka, com suas prateleiras disputadas e seus segredos sussurrados. Era Natasha, crescendo em um mundo onde cada escolha era um risco. Na fábrica de máquinas Kirov, o ambiente era quase sufocante. O supervisor Gregor estava na entrada, o distintivo do partido brilhando no peito, dando ordens com uma voz que misturava autoridade e nervosismo. Nada de erros hoje, ele gritava, enquanto os trabalhadores se organizavam em suas linhas. Ana tomou seu lugar na linha de montagem, ajustando engrenagens com mãos que tremiam levemente. A máquina à sua frente, a mesma que vibrara no dia anterior, parecia mais instável hoje. Ela trocou um olhar com Victor, que trabalhava ao seu lado. Se isso quebrar agora, ele sussurrou, sem terminar a frase. Ana sabia o que ele queria dizer. Um defeito durante a inspeção poderia significar uma repreensão, ou pior,
O inspetor chegou às 9 em ponto. Um homem magro com óculos grossos e um sobretudo preto, que parecia deslocado no calor oleoso da fábrica. Ele era acompanhado por 2 assistentes, ambos carregando cadernos onde anotavam tudo. Gregory os guiava, apontando máquinas, explicando processos. Sua voz alta demais, forçada demais. Ana mantinha os olhos no trabalho, mas sentia o peso do olhar do inspetor. Ele parou perto de sua linha, observando as peças que saíam da montagem. Ana segurava a respiração, apertando um parafuso com cuidado redobrado. A máquina vibrou, mas não parou. Ela trocou um olhar rápido com Victor, que assentiu, aliviado. Durante o almoço, a tensão não diminuiu. Ana sentou com Lídia e Maria, as colegas da linha, mas a conversa era escassa. A sopa da cantina, como sempre, era rala, com pedaços de batata e um leve sabor de sal. Ele está procurando defeitos, disse Lídia, mexendo a colher. Mas Gregory sabe como lidar com eles. Maria deu um meio sorriso. Gregory sempre sabe. Ana ficou em silêncio, pensando nas peças mal acabadas que haviam sido escondidas nos fundos da fábrica. Era um risco, mas era assim que as coisas funcionavam. O sistema exigia resultados, não perfeição. De volta ao trabalho, Ana sentiu o cansaço pesar nos ombros. A inspeção continuou, com um homem de óculos examinando relatórios e fazendo perguntas que Gregory respondia com um entusiasmo forçado. Ana pensava em Natasha, imaginando a menina na escola, recitando respostas sobre Lenin e a Revolução. A educação soviética era um paradoxo, rigorosa, exigente, mas também uma porta para o futuro. Ana sonhava que Natasha pudesse estudar engenharia, talvez até em Moscou, onde as melhores universidades formavam a elite técnica do país. Mas esse sonho vinha com preço: conformidade, lealdade, silêncio. Quando o turno terminou, o inspetor ainda estava na fábrica, conversando com Gregory, em uma sala fechada. Ana saiu com Victor, que parecia mais leve. Acho que escapamos, ele disse, acendendo um cigarro. Ana apenas assentiu, mas não. Cynthia, Olivia, a inspeção podia ter acabado, mas a pressão nunca terminava. No caminho para casa, ela parou em uma padaria, mas as prateleiras estavam vazias. Volte amanhã, disse a atendente, com um suspiro. Ana caminhou de volta para a comunalca, o estômago apertado não só pela fome, mas pela incerteza na comunalca. Natasha já estava em casa, sentada na cozinha com seu caderno. Tirei nota boa na prova, disse a menina, os olhos brilhando. Ana sorriu, sentindo um calor no peito. Você é brilhante, Natasha. Enquanto preparava o jantar, uma sopa de cevada com um toque de cebola, Ana ouviu o rádio na sala. O locutor falava de avanços na indústria, de recordes quebrados, mas Ana pensava na máquina instável, nas peças escondidas, na inspeção, que por enquanto não encontrara nada, e pensava em Natasha, na menina que talvez pudesse sonhar mais alto, mas que crescia em um mundo onde cada sonho tinha um custo. O céu de Leningrado amanheceu com um tom acinzentado, como se o inverno de 1952 tivesse decidido se instalar de vez. Ana Petrova acordou com o som familiar do despertador, mas hoje o peso da inspeção da fábrica havia diminuído, pelo menos temporariamente. O inspetor de Moscou partira na véspera, e embora ninguém soubesse o resultado final, a ausência de gritos ou punições imediatas era um alívio silencioso. Ainda assim, Ana sabia que a calma era frágil. Na União Soviética, a tranquilidade era sempre uma pausa, nunca uma garantia na comunalca. A rotina matinal seguia seu ritmo caótico. Ana vestiu o macacão cinza, amarrou o lenço vermelho no cabelo e caminhou até a cozinha, onde o cheiro de caixa e chá preto já dominava o ar. A senhora Ivanova estava lá, mexendo uma panela com uma colher de madeira, enquanto Victor, jovem operário, tomava seu chá em silêncio, os olhos fixos em um jornal velho. Natasha, a menina de 10 anos, apareceu na porta, já com o uniforme azul do pioneiro, a gravata vermelha impecável. Ana, hoje temos uma reunião do pioneiro. Depois da escola, disse ela, com uma mistura de orgulho e hesitação. Ana sorriu, mas sentiu um aperto no peito. As reuniões do pioneiro eram parte da vida de toda criança soviética. Mas Ana sabia que eram mais do que encontros inocentes. Eram lições de lealdade ao partido, disfarçadas de jogos e canções. Ana preparou seu chá e cortou um pedaço de pão duro, economizando a manteiga para o jantar. Você vai se sair bem, Natasha, disse, tocando o ombro da menina. Só preste atenção e seja você mesma. Natasha sentiu,
mas seus olhos grandes pareciam carregar uma pergunta que ela não sabia como formular. Anna, ontem, ela mesma crescera sob o mesmo sistema, recitando juramentos e marchando em desfiles, enquanto em casa ouvia os pais sussurrarem sobre coisas que não podiam ser ditas em voz alta. Era uma dualidade que Natasha logo descobriria, se é que já não começava a perceber. Enquanto Anna caminhava para a fábrica de máquinas Kirov, pensava na infância de Natasha. A escola soviética era um mundo à parte, um lugar onde as crianças eram moldadas para servir ao Estado. O currículo era rigoroso, com ênfase em matemática, ciências e engenharia, mas também em ideologia. Natasha estudava álgebra e física, mas também aprendia a história da Revolução, as vitórias do partido, a grandeza de Stalin. Cada criança recebia um mesmo livro, as mesmas lições, as mesmas verdades. Anna lembrava de suas próprias aulas, onde os professores corrigiam cada palavra, cada gesto. Um erro em um teste de história não era apenas um erro, era uma suspeita. Ainda assim, a educação oferecia uma chance. Anna sonhava que Natasha pudesse ir além da fábrica, talvez estudar em uma universidade, tornar-se engenheira. Mas esse caminho exigia cuidado, conformidade e, acima do tudo, silêncio. Na fábrica, o clima estava mais leve, mas não relaxado. O supervisor Gregory reuniu os trabalhadores antes do início do turno, parabenizando-os por passarem pela inspeção. Mas não se acomodem, ele alertou, o distintivo do partido brilhando no peito. As cotas não diminuem, e Moscou está sempre observando. Anna tomou seu lugar na linha de montagem, ajustando engrenagens com movimentos precisos. A máquina que vibrara dias antes ainda estava instável, mas ninguém havia consertado. Victor, trabalhando ao seu lado, deu de ombros quando ela mencionou o problema. Se funcionar, deixe assim, ele disse, com um tom resignado. Anna sentiu, mas o nó no estômago permaneceu. Era assim que as coisas eram: improvisar, arriscar, sobreviver. O trabalho na linha de montagem era exaustivo, não apenas pelo esforço físico, mas pela monotonia. Cada parafuso, cada engrenagem, cada peça repetida centenas de vezes por dia. Anna pensava em sua mãe, que trabalhara em uma fábrica parecida durante a guerra, e em como ela dizia que o trabalho era uma forma de resistência. Faça o que mandam, mas guarde sua mente, ela dizia. Anna seguia esse conselho, mantendo a cabeça baixa, mas os olhos abertos. Ela notava os truques dos colegas, peças rejeitadas escondidas, relatórios ajustados, pequenos atos de rebeldia, disfarçados de eficiência. Era uma resistência silenciosa, mas necessária. Durante o almoço, Anna sentou com Lídia e Maria, as colegas da linha. A sopa da cantina, como sempre, era rala, com pedaços de repolho e um leve sabor de sal. Ouvi dizer que Gregory vai ser promovido, sussurrou Lídia, olhando ao redor, por causa da inspeção. Maria riu, mas era um riso amargo. Ele sabe jogar o jogo. Anna ficou em silêncio, mastigando seu pão. Ela sabia que a promoção de Gregory não era apenas sobre competência, era sobre lealdade, sobre saber dizer as palavras certas nas reuniões do partido. Anna nunca se envolvera com o partido, mas sentia a pressão. Ser notada, ser promovida, exigia mais do que trabalho duro, exigia alinhamento. De volta ao trabalho, Anna percebeu que a máquina instável estava pior. A vibração era mais forte e uma engrenagem parecia desalinhada. Ela chamou Victor, que hesitou antes de verificar. Se pararmos agora, atrasamos tudo, ele disse, mas Anna insistiu. Se quebrar, vai ser pior. Juntos, eles ajustaram a engrenagem, usando um pedaço de arame para segurar a peça no lugar. Era um conserto precário, mas suficiente. Anna sabia que era arriscado, mas parar a produção seria um risco maior. Eles voltaram ao trabalho, com o barulho das máquinas abafando qualquer conversa. Quando o turno terminou, Anna saiu da fábrica, com um corpo dolorido e a mente cheia. No caminho para casa, parou em uma padaria, mas as prateleiras estavam quase vazias. Só pão preto hoje, disse a atendente com um suspiro. Anna comprou um pedaço, embrulhando-o cuidadosamente na bolsa. Na comunalca, a noite estava começando. Natasha voltou da escola, animada com a reunião do pioneiro. Cantamos uma música nova hoje, disse ela, enquanto ajudava Anna a preparar o jantar. A sopa de cevada borbulhava no fogão, e o cheiro enchia a cozinha. Mas Anna pensava na máquina da fábrica, na precariedade de tudo, e pensava em Natasha,
na menina que crescia entre juramentos e sonhos, em um mundo onde cada passo era uma escolha. Amanhã em Leningrado, no final de 1952, trouxe uma neve leve, que cobria as ruas como um véu fino, suavizando os contornos duros da cidade. Anna Petrova acordou com o som abafado do vento contra a janela mal vedada de seu quarto na Comunalca. O frio parecia mais cruel hoje, infiltrando-se pelas frestas e fazendo seu hálito formar nuvens no ar. Ela se levantou rapidamente, sabendo que o dia exigiria energia extra. Na fábrica, as cotas não diminuíam, e na Comunalca, as tensões entre as famílias cresciam com a chegada do inverno. Quando o espaço apertado parecia ainda menor, Anna vestiu o macacão cinza, já desgastado nas costuras, e amarrou o lenço vermelho no cabelo, com um nó firme. Na cozinha comunitária, o cenário era o mesmo de sempre. O cheiro de caixa, o tilintar de panelas, as vozes abafadas de discussões matinais. A senhora Ivanova estava lá, reclamando que alguém usara seu sal sem permissão. Vítor, o jovem operário, tomava seu chá em silêncio, o rosto marcado por uma expressão de cansaço que parecia permanente. Natasha, a menina de 10 anos, entrou na cozinha com um uniforme azul do pioneiro, segurando um caderno onde rabiscava números. Ana, posso te mostrar uma coisa? Perguntou, a voz cheia de entusiasmo. Ana sorriu, apesar da exaustão. Claro, Natasha. O que é? Menina abriu o caderno, revelando uma página cheia de equações resolvidas com uma caligrafia cuidadosa. O professor disse que estou adiantada em matemática, disse ela, os olhos brilhando. Ana sentiu um calor no peito, um raro momento de leveza. Você é brilhante, Natasha. Continue assim. Mas enquanto elogiava a menina, Ana pensava no peso que Natasha carregava. A escola soviética era um campo de treinamento para o futuro, mas também uma máquina de conformidade. Natasha aprendia álgebra e física, mas também recitava hinos ao partido, participava de desfiles do pioneiro e escrevia redações sobre a glória da Revolução. Ana se perguntava quanto tempo levaria para Natasha perceber a diferença entre o que era ensinado e o que era vivido. Ana tomou seu chá preto, acompanhado de um pedaço de pão seco, que dividiu com Natasha. A menina precisava estar na escola em breve, mas Ana sentia vontade de protegê-la, de mantê-la longe das pressões que moldavam a vida na União Soviética. Ela sabia que era impossível. Natasha já fazia parte daquele mundo, com suas gravatas vermelhas e seus juramentos. Não se esqueça do casaco. Está nevando, disse Ana, ajudando a menina a se arrumar. Natasha sentiu, pegou sua mochila e saiu correndo, deixando para trás o caderno aberto na mesa. O caminho para a fábrica de máquinas Kirov era mais difícil hoje, com a neve tornando as calçadas escorregadias. Ana caminhava com cuidado, o vento cortando seu rosto. As ruas estavam cheias de trabalhadores, todos com a mesma expressão de determinação resignada. Ela passou pelo cartaz de propaganda na esquina, com seu trabalhador sorridente e a frase: "O futuro é nosso!" A neve começava a cobrir o cartaz, como se a cidade quisesse apagar aquelas promessas. Ana não olhou por muito tempo. Ela já conhecia aquelas palavras de cor. Na fábrica, o barulho das máquinas era ensurdecedor, como sempre. Ana tomou seu lugar na linha de montagem, ajustando engrenagens para tratores que seriam enviados às fazendas coletivas. A máquina instável, que ela e Vítor consertaram, precariamente com um arame, ainda vibrava, mas parecia aguentar. Ana trabalhava com movimentos automáticos, mas sua mente estava em outro lugar. Ela pensava em Natasha, na escola, enfrentando aulas que misturavam ciência e ideologia. Pensava na Comunalca, onde cada família lutava por espaço e recursos. E pensava na fábrica, onde as cotas impossíveis continuavam a esmagar os trabalhadores. O supervisor Gregory passou pela linha, o distintivo do partido brilhando no peito. Ele parecia mais calmo desde a inspeção, mas ainda exigente. "Mantenham o ritmo", gritava, apontando para as máquinas. Ana notou que ele evitava olhar diretamente para a máquina instável, como se soubesse do conserto improvisado. Era assim que as coisas funcionavam. Todos sabiam dos problemas, mas ninguém falava. A sobrevivência dependia desse silêncio. Durante o almoço, Ana sentou com Lídia e Maria, suas colegas da linha. A sopa da cantina era a mesma de sempre, rala, com pedaços de repolho e um leve sabor de sal. "Ouvi dizer que vão aumentar as cotas de novo", disse Lídia, mexendo a colher. Maria bufou. "Como? Se mal conseguimos cumprir as de agora." Ana ficou em silêncio,
mastigando seu pão. Ela pensava em como a fábrica era um reflexo da União Soviética. Promessas grandiosas, recursos, escassos improvisos constantes. Os trabalhadores eram elogiados como heróis nos cartazes, mas na prática, eram engrenagens em uma máquina que nunca parava. De volta ao trabalho, Ana sentiu a máquina vibrar mais forte. Ela trocou um olhar com Victor, que hesitou antes de... Se pararmos agora, atrasamos tudo, ele disse, ecoando as palavras do dia anterior. Mas Ana insistiu. Se quebrar, vai ser pior para todos. Eles ajustaram a engrenagem novamente, reforçando o arame com um pedaço de metal achado no chão. Era um conserto frágil, mas suficiente para manter a produção. Ana sabia que era arriscado, mas parar não era uma opção. Quando o turno terminou, Ana saiu da fábrica com o corpo exausto e a mente cheia. A neve caía mais forte agora, cobrindo as ruas de branco. Ela parou em uma padaria, mas as prateleiras estavam vazias. Sem pão hoje, disse a atendente, com um suspiro que Ana já conhecia. Na Comunalca, a noite estava começando. Natasha voltou da escola, animada com a reunião do pioneiro. Fizemos um cartaz para o desfile, disse ela, mostrando um desenho colorido de tratores e bandeiras vermelhas. Ana sorriu, mas sentiu um peso. A menina estava sendo moldada, como todos eles, por um sistema que exigia lealdade acima de tudo. Enquanto preparava o jantar, uma sopa de batata com um punhado de cevada. Ana ouviu o rádio na sala. O locutor falava de avanços na indústria, de recordes quebrados. Mas Ana pensava na máquina instável, nas cotas impossíveis, na vida que parecia um ciclo sem fim. E pensava em Natasha, na menina que sonhava com números e tratores, mas que crescia em um mundo onde cada sonho vinha com um preço. A neve caía mais densa em Leningrado, transformando as ruas de 1952 em um labirinto, de branco e cinza. Ana Petrova acordou com o som abafado do vento, o frio da Comunalca mordendo sua pele mesmo, sob as cobertas finas. O despertador tilintou às 5 como sempre, mas hoje Ana sentiu uma exaustão que ia além do corpo. Era o peso de dias que se repetiam, de cotas que nunca diminuíam, de uma vida que parecia girar em círculos. Ela se levantou, vestiu o macacão cinza e amarrou o lenço vermelho. Os gestos automáticos de quem já não pensava no que fazia. Na cozinha comunitária, o caos matinal estava em pleno vapor. O cheiro de caixa e chá preto misturava-se ao vapor, que embaçava as janelas. A senhora Ivanova discutia com o velho Macael sobre uma panela que sumira, enquanto Victor, o jovem operário, tomava seu chá em silêncio, os olhos fixos em um ponto distante. Natasha, a menina de 10 anos, entrou correndo. O uniforme azul do pioneiro impecável, a gravata vermelha brilhando sob a luz fraca. Ana, hoje, vamos aprender sobre foguetes na escola, disse ela, a voz cheia de entusiasmo. Ana, apesar do cansaço. Foguetes? Você vai gostar disso, Natasha. A menina assentiu, pegando um pedaço de pão que Ana ofereceu. Quero construir um foguete um dia, disse Natasha, os olhos brilhando com um sonho que parecia grande demais. Para a Comunalca. Ana preparou seu chá, cortando um pedaço de pão seco para o café da manhã. Ela economizava cada migalha, sabendo que o inverno tornava tudo mais escasso. Enquanto comia, observava Natasha, que rabiscava desenhos de foguetes em seu caderno. A menina era um contraste com o peso do mundo ao seu redor, curiosa, cheia de energia, ainda intocada pela desilusão que Ana carregava. Mas Ana sabia que a escola de Natasha não era apenas um lugar de aprendizado. Era um campo de treinamento, onde as crianças eram moldadas para servir ao Estado. Além de matemática e ciências, Natasha aprende a recitar poemas sobre Lenin, a marchar informação, a escrever redações que exaltavam o partido. Ana lembrava de sua própria infância, quando os professores corrigiam cada palavra, cada gesto, como se um erro pudesse revelar uma traição. Ela queria que Natasha sonhasse com foguetes, mas temia o dia em que a menina perceberia que sonhos precisavam se encaixar nas regras do sistema U. Caminho para a fábrica de máquinas Kirov era um desafio maior hoje. Com a neve acumulada nas calçadas, Ana caminhava com cuidado, o vento cortando seu rosto como uma lâmina. As ruas estavam cheias de trabalhadores, todos com a mesma expressão de resignação. Ela passou pelo cartaz de propaganda, agora meio coberto de neve, com o trabalhador sorridente e a frase "O futuro é nosso". Ana desviou o olhar. O futuro, para ela, era a próxima cota, a próxima fila, a próxima noite na Comunalca.
Era Natasha, crescendo em um mundo que exigia tanto e dava tão pouco. Na fábrica, o barulho das máquinas era ensurdecedor, como sempre. Ana tomou seu lugar na linha de montagem, ajustando engrenagens para tratores que seriam enviados às fazendas coletivas. A máquina instável, consertada precariamente com arame, ainda vibrava, mas ninguém parecia disposto a parar a produção. O supervisor Gregory passou pela linha, o distintivo do partido brilhando no peito. Mantenham o ritmo. Ele gritou, mas sua voz tinha um tom de cansaço. Até Gregory, com toda a sua lealdade ao partido, parecia sentir o peso das cotas impossíveis. Ana trabalhava com movimentos automáticos, mas sua mente vagava. Ela pensava em Natasha, na escola, aprendendo sobre foguetes enquanto recitava hinos ao partido. Pensava na Comunalca, onde cada família lutava por espaço, por comida, por calor. E pensava na fábrica, onde os trabalhadores improvisavam para, sobre no último mês, a cota de produção aumentar em 12%. Uma ordem vinda de Moscou que ninguém questionava em voz alta. Ana sabia que era impossível cumprir sem sacrificar a qualidade. Então, as peças saíam com defeitos. Os relatórios eram ajustados, e todos fingiam que tudo estava bem. Era uma dança delicada, onde um passo errado podia custar caro. Durante o almoço, Ana sentou com Lídia e Maria, suas colegas da linha. A sopa da cantina era rola, com pedaços de batata e um leve sabor de sal. Ouvi dizer que vão mandar mais máquinas para o interior, disse Lídia, mexendo a colher. Mas como, se mal temos peças? Maria riu um riso seco. Eles mandam, e nós obedecemos. Ana ficou em silêncio, mastigando seu pão. Ela pensava em como a fábrica era um reflexo da União Soviética. Promessas grandiosas, recursos escassos, improvisos constantes. Os trabalhadores eram chamados de heróis, mas na prática eram engrenagens em uma máquina que nunca parava. De volta ao trabalho, Ana notou que a máquina instável estava pior. A vibração era mais forte e uma engrenagem parecia prestes a ceder. Ela chamou Victor, que hesitou antes de verificar. Se pararmos agora, Grigori vai nos esfolar, ele disse. Mas Ana insistiu. Se quebrar, vai ser pior. Eles ajustaram a engrenagem, reforçando o conserto com outro pedaço de arame. Era uma solução frágil, mas suficiente para manter a produção. Ana sabia que era arriscado, mas parar não era uma opção. Quando o turno terminou, Ana saiu da fábrica com o corpo exausto e a mente pesada. A neve caía mais forte, cobrindo as ruas de branco. Ela parou em uma padaria, mas as prateleiras estavam vazias. Volte amanhã, disse a atendente, com um suspiro que Ana conhecia bem. Na Comunalca, a noite estava começando. Natasha voltou da escola, animada com a aula sobre foguetes. O professor disse que vamos mandar um homem ao espaço, disse ela, mostrando um desenho de um foguete vermelho. Ana sorriu, mas sentiu um peso. A menina sonhava alto, mas o mundo ao seu redor era feito de limites. Enquanto preparava o jantar, uma sopa de cevada com um toque de cebola, Ana ouviu o rádio na sala. O locutor falava de avanços na ciência, de foguetes que conquistariam o céu. Mas Ana pensava na máquina instável, nas cotas impossíveis, na vida que parecia um ciclo sem fim. E pensava em Natasha, na menina que sonhava com foguetes, mas que crescia em um mundo onde cada sonho vinha com um preço. A neve caía em flocos pesados em Leningrado, cobrindo as ruas de 1952, com um manto branco que parecia sufocar a cidade. Ana Petrova acordou com o frio mordendo os dedos, o ar gelado da Comunalca infiltrando-se pelas frestas da janela. O despertador tilintou às 5, um som que já fazia parte de seu corpo, como o pulsar do coração. Ela se levantou, vestiu o macacão cinza, agora com um remendo no joelho, e amarrou o lenço vermelho no cabelo. O inverno tornava tudo mais difícil. O trajeto para a fábrica, a busca por comida, a convivência na Comunalca. Mas Ana seguia em frente, como sempre fazia, carregando o peso do dia com uma determinação silenciosa. Na cozinha comunitária, o caos matinal era mais intenso hoje. O cheiro de caixa e chá preto misturava ao vapor que embaçava as janelas, e as vozes das famílias ecoavam em uma sinfonia de tensões. A senhora Ivanova discutia com o velho Mikhael sobre um pedaço de carvão que desaparecera do estoque. Comum. Você acha que não vejo quando pegam minhas coisas? Ela acusava, apontando o dedo. Mikhael apenas grunhiu, sem levantar os olhos do jornal. Victor, o jovem operário, tomava seu chá em silêncio,
o rosto marcado por olheiras que pareciam mais profundas a cada dia. Natasha, a menina de 10 anos, entrou na cozinha com o uniforme azul do pioneiro, a gravata vermelha brilhando como um farol. Ana, hoje temos uma apresentação na escola, disse ela, segurando um caderno com anotações. Vou recitar um poema sobre a Revolução. Ana sorriu, apesar do peso no peito. Você vai arrasar, Natasha. Só não esqueça de respirar. Entre as falas, Ana preparou seu chá, cortando um pedaço de pão seco que dividiu com Natasha. A menina estava animada, falando sobre o poema que aprendera, mas Ana notava uma hesitação em seus olhos. Natasha era inteligente, mas começava a perceber as contradições do mundo ao seu redor. Na escola, ela aprendia a exaltar o partido, a recitar hinos, a marchar em formação. Mas em casa, ouvia os sussurros dos adultos, reclamações sobre filas, rumores sobre prisões, silêncios que diziam mais que palavras. Ana queria proteger Natasha, mas sabia que a menina logo descobriria a verdade por si mesma. Seja cuidadosa hoje, disse Ana, tocando a mão da menina, e divirta-se. Natasha sentiu, pegou sua mochila e saiu correndo, deixando para trás o caderno aberto com versos cuidadosamente copiados. O caminho para a fábrica de máquinas Kirov era um desafio, com a neve acumulada nas calçadas e o vento cortando como faca. Ana caminhava com cuidado, o rosto protegido por um cachecol velho. As ruas estavam cheias de trabalhadores, todos com a mesma expressão de resignação. Ela passou pelo cartaz de propaganda, agora quase completamente coberto de neve, com apenas a palavra futuro visível. Ana disse, o olhar, o futuro. Para ela, era a próxima hora, o próximo turno, a próxima refeição. Era Natasha, crescendo em um mundo que exigia tanto e dava tão pouco. Na fábrica, o barulho das máquinas era ensurdecedor, como sempre. Ana tomou seu lugar na linha de montagem, ajustando engrenagens para tratores que seriam enviados às fazendas. Colety, a máquina instável, consertada precariamente com arame, ainda vibrava, mas parecia aguentar. O supervisor Gregory passou pela linha, o distintivo do partido brilhando no peito. Mantenham o ritmo, ele gritou, mas sua voz tinha um tom de rotina, como se ele também estivesse cansado de repetir as mesmas ordens. Ana trabalhava com movimentos automáticos, mas sua mente estava em Natasha, na escola, recitando seu poema sobre a Revolução. Ela imaginava a menina no palco, com sua gravata vermelha, tentando equilibrar orgulho e medo. O trabalho na fábrica era uma rotina de exaustão. Cada parafuso, cada engrenagem, cada peça repetida centenas de vezes por dia. Ana pensava em sua mãe, que trabalhara em uma fábrica durante a guerra, e em como ela dizia que o trabalho era uma forma de resistência. Faça o que mandam, mas guarde sua mente, ela dizia. Ana seguia esse conselho, mantendo a cabeça baixa, mas os olhos abertos. Ela notava os truques dos colegas, peças rejeitadas escondidas, relatórios ajustados, pequenos atos de rebeldia disfarçados de eficiência. Era uma resistência silenciosa, mas necessária. Durante o almoço, Ana sentou com Lídia e Maria, suas colegas da linha. A sopa da cantina era rola, com pedaços de repolho flutuando como ilhas solitárias. Ouvi dizer que vão mandar mais tratores para o interior, disse Lídia, mexendo a colher. Mas as peças estão acabando. Maria bufou. E nós obedecemos. Ana ficou em silêncio, mastigando seu pão. Ela pensava em como a fábrica era um reflexo da União Soviética. Promessas grandiosas, recursos escassos, improvisos constantes. Os trabalhadores eram elogiados como heróis nos cartazes, mas na prática eram engrenagens em uma máquina que nunca parava. De volta ao trabalho, Ana sentiu a máquina instável vibrar mais forte. Ela trocou um olhar com Vítor, que hesitou antes de verificar. Se pararmos agora, atrasamos tudo, ele disse. Mas Ana insistiu. Se quebrar, vai ser pior. Chantos. Eles ajustaram a engrenagem, reforçando o conserto com outro pedaço de arame. Era uma solução frágil, mas suficiente para manter a produção. Ana sabia que era arriscado, mas parar não era uma opção. Quando o turno terminou, Ana saiu da fábrica com o corpo dolorido e a mente cheia. A neve caía mais forte, cobrindo as ruas de branco. Ela parou em uma padaria, mas as prateleiras estavam vazias. Volte amanhã, disse a atendente, com um suspiro que Ana conhecia bem. Na comunalca, a noite estava começando. Natasha voltou da escola, animada com a apresentação. O professor disse que meu poema foi o melhor, disse ela,
mostrando um distintivo do pioneiro que ganhara. Ana sorriu, mas sentiu um peso. A menina estava sendo moldada, como todos eles, por um sistema que exigia lealdade acima de tudo. Enquanto preparava o jantar, uma sopa de batata com um punhado de cevada, Ana ouviu o rádio na sala. O locutor falava de avanços na indústria, de tratores que transformariam o campo. Mas Ana pensava na máquina instável, nas cotas impossíveis, na vida que parecia um ciclo sem fim. E pensava em Natasha, na menina que sonhava com foguetes e recitava poemas sobre a revolução, mas que crescia em um mundo onde cada sonho vinha com um preço: o inverno em Leningrado. No final de 1952, Porecha apertar a cidade em um punho de gelo. Ana Petrova acordou com o som do vento uivando pelas frestas da janela, o frio da comunalca infiltrando-se até os ossos. O despertador tilintou às 5, um som que já não a surpreendia, mas que ainda a puxava de um sono inquieto. Ela se levantou, vestiu o macacão cinza, agora com remendos visíveis, e amarrou o lenço vermelho no cabelo com um nó que parecia carregar o peso do dia. A neve lá fora continuava a cair, cobrindo as ruas e tornando cada passo uma batalha. Mas Ana seguia em frente, como sempre, com uma determinação que vinha de anos de prática. Na cozinha comunitária, o caos matinal era uma constante. O cheiro de caixa e chá preto misturava-se ao vapor que embaçava as janelas, e as vozes das famílias ecoavam em um murmúrio tenso. A senhora Ivanova estava lá, mexendo uma panela com uma colher de madeira, enquanto reclamava que alguém havia usado seu óleo. É sempre a mesma coisa, ela resmungava, sem olhar para ninguém. Victor, o jovem operário, tomava seu chá em silêncio, o rosto marcado por um cansaço que parecia enraizado. Natasha, menina de 10 anos, entrou na cozinha com o uniforme azul do pioneiro, a gravata vermelha impecável. Ana, hoje temos uma aula especial sobre ciência, disse ela, a voz cheia de entusiasmo. Vamos aprender sobre átomos. Ana sorriu, apesar do peso no peito. Átomos, você vai adorar, Natasha. Preste atenção. Ana preparou seu chá, cortando um pedaço de pão seco que dividiu com Natasha. A menina falava animadamente sobre a aula, mas Ana notava uma sombra em seus olhos, uma curiosidade que começava a se misturar com dúvida. Natasha era inteligente, e a escola soviética alimentava essa inteligência com um currículo rigoroso de matemática, física e chonch, mas também a moldava com lições de ideologia, hinos ao partido e histórias da revolução que não admitiam questionamentos. Ana lembrava de sua própria infância, recitando poemas sobre Lenin enquanto ouvia, em casa, os sussurros dos pais sobre amigos que haviam desaparecido. Ela queria que Natasha sonhasse com átomos e foguetes, mas temia o dia em que a menina perceberia que o mundo não era tão simples quanto os livros didáticos faziam parecer. Enquanto comia, Ana observava Natasha rabiscar desenhos de átomos em seu caderno. A menina era um raio de luz na comunalca, mas Ana sabia que a vida ali a estava moldando. As famílias compartilhavam tudo: espaço, comida, segredos. Cada prateleira na cozinha era marcada com nomes, cada pote etiquetado, cada pedaço de pão contado. A senhora Ivanova continuava a discutir com Mikhael, agora sobre uma chaleira que sumira. Ana ficou em silêncio, mastigando devagar. Confrontos diretos eram raros. A convivência exigia concessões, silêncios, olhares que diziam mais que palavras. O caminho para a fábrica de máquinas Kirov era uma luta contra a neve e o vento. Ana caminhava com cuidado, o cachecol velho protegendo o rosto. As ruas estavam cheias de trabalhadores, todos com a mesma expressão de resignação. Ela passou pelo cartaz de propaganda, agora quase invisível sob a neve, com apenas a palavra "nosso" aparecendo. Ana desviou o olhar. O futuro para ela era a próxima cota, a próxima fila, a próxima noite na comunalca. Era Natasha, crescendo em um mundo onde cada escolha era um risco. Na fábrica, o barulho das máquinas era ensurdecedor, como sempre. Ana tomou seu lugar na linha de montagem, ajustando engrenagens para tratores que seriam enviados às fazendas coletivas. A máquina instável, consertada com arame, ainda vibrava, mas ninguém parecia disposto a parar. O supervisor Gregory passou pela linha, o distintivo do partido brilhando no peito. "Mantenham o ritmo", ele gritou, mas sua voz tinha um tom de rotina, como se ele soubesse que as palavras pouco mudavam. Ana trabalhava com movimentos automáticos, mas sua mente estava em Natasha,
na escola, aprendendo sobre átomos enquanto recitava hinos ao partido. O trabalho na fábrica era uma rotina de exaustão. Cada parafuso, cada engrenagem, cada peça repetida centenas de vezes por dia. Ana pensava em sua mãe, que trabalhara em uma fábrica durante a guerra, e em como ela dizia que o trabalho era uma forma de resistência. Faça o que mandam, mas guarde sua mente, ela dizia. Ana seguia esse conselho, mantendo a cabeça baixa, mas os olhos abertos. Ela notava os truques dos colegas, peças rejeitadas escondidas, relatórios ajustados, pequenos atos de rebeldia, disfarçados de eficiência. Era uma resistência silenciosa, mas necessária. Durante o almoço, Ana sentou com Lídia e Maria, suas colegas da linha. A sopa da cantina irá rola, com pedaços de repolho e um leve sabor de sal. Ouvi dizer que vão aumentar as cotas de novo, disse Lídia, mexendo a colher. Maria bufou. Como? Se mal temos peças. Ana ficou em silêncio, mastigando. Supiou. Ela pensava em como a fábrica era um reflexo da União Soviética. Promessas grandiosas, recursos escassos e improvisos constantes. Os trabalhadores eram chamados de heróis nos cartazes. Mas na prática, eram engrenagens em uma máquina que nunca parava. De volta ao trabalho, Ana sentiu a máquina instável vibrar mais forte. Ela trocou um olhar com Vitor, que hesitou. Antes de ver, se pararmos agora, atrasamos tudo, ele disse. Mas Ana insistiu. Se quebrar, vai ser pior. Juntos, eles ajustaram a engrenagem, reforçando o conserto com outro pedaço de arame. Era uma solução frágil, mas suficiente para manter a produção. Ana sabia que era arriscado, mas parar não era uma opção. Quando o turno terminou, Ana saiu da fábrica com o corpo exausto e a mente cheia. A neve caía mais forte, cobrindo as ruas de branco. Ela parou em uma padaria, mas as prateleiras estavam vazias. Volte amanhã, disse a atendente, com um suspiro familiar. Na Comunalca, a noite estava começando. Natasha voltou da escola, animada com a aula sobre átomos. O professor disse que podemos usar átomos para criar energia, disse ela, mostrando um desenho de um átomo com órbitas coloridas. Ana sorriu, mas sentiu um peso. A menina sonhava alto, mas o mundo ao seu redor era feito de limites. Enquanto preparava o jantar, uma sopa de cevada com um toque de cebola, Ana ouviu o rádio na sala. O locutor falava de avanços na ciência, de um futuro brilhante, mas Ana pensava na máquina instável, nas cotas impossíveis, na vida que parecia um ciclo sem fim. E pensava em Natasha, na menina que sonhava com átomos, mas que crescia em um mundo onde cada sonho vinha com um preço. Inverno de 1952 parecia eterno em Leningrado, com a neve cobrindo as ruas em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som dos passos apressados e do vento cortante. Ana Petrova acordou com um frio familiar da Comunalca, o ar gelado infiltrando-se pelas frestas da janela e formando pequenas nuvens com sua respiração. O despertador tilintou às 5, um som que já fazia parte dela, como o peso nos ombros, que carregava todos os dias. Ela se levantou, vestiu o macacão cinza, agora com remendos visíveis em ambos os joelhos, e amarrou o lenço vermelho no cabelo. Hoje, porém, havia algo diferente. Uma sensação de encerramento. Como se o ciclo interminável da vida na União Soviética tivesse, por um momento, encontrado um ponto de pausa na cozinha comunitária. O caos matinal era o mesmo, mas com um toque de cansaço acumulado. O cheiro de caixa e chá preto misturava-se ao vapor que embaçava as janelas, e as vozes das famílias ecoavam em uma dança de tensões e silêncios. A senhora Ivanova mexia uma panela, resmungando sobre o carvão que sumira novamente. Vitor, o jovem operário, tomava seu chá em silêncio, o rosto marcado por linhas que não condiziam com sua idade. Natasha, a menina de 10 anos, entrou na cozinha com o uniforme azul do pioneiro, a gravata vermelha brilhando sob a luz fraca. Ana, hoje temos um desfile na escola, disse ela, segurando um cartaz que desenhara com bandeiras vermelhas e tratores coloridos. Ana sorriu. Apesar do peso no peito, vai ser lindo, Natasha. Mostre a eles o que você sabe fazer. Ana preparou seu chá, cortando um pedaço de pão seco que dividiu com Natasha. A menina falava animadamente sobre o desfile, mas Ana notava uma sombra em seus olhos, uma curiosidade que começava a se transformar em dúvida. Natasha era brilhante, aprendendo sobre átomos e foguetes na escola, mas também recitava hinos ao partido
e escrevia redações sobre a Revolução. Ana sabia que a menina estava crescendo em um mundo de dualidades, a promessa de um futuro glorioso nos livros didáticos e a realidade de filas, cotas e silêncios na comunal. Seja você mesma hoje, disse Ana, tocando a mão de Natasha. A menina assentiu, pegou sua mochila e saiu correndo, deixando para trás o cartaz na mesa. O caminho para a fábrica de máquinas Kirov era uma batalha contra a neve e o vento. Ana caminhava com cuidado, o cachecol velho protegendo o rosto. As ruas estavam cheias de trabalhadores, todos com a mesma expressão de resignação. Ela passou pelo cartaz de propaganda, agora quase invisível sob a neve, com apenas a palavra futuro aparecendo, como uma promessa desbotada. Ana desviou o olhar. O futuro para ela era Natasha, a menina que sonhava com foguetes, mas que crescia em um mundo onde cada sonho vinha com um preço. Na fábrica, o barulho das máquinas era ensurdecedor, como sempre. Ana tomou seu lugar na linha de montagem, ajustando engrenagens para tratores que seriam enviados às fazendas coletivas. A máquina instável, consertada precariamente com arame, ainda vibrava, mas parecia aguentar. O supervisor Gregory passou pela linha, o distintivo do partido brilhando no peito. Mantenham o ritmo, ele gritou, mas sua voz tinha um tom de rotina, como se ele soubesse que as palavras eram apenas ecos. Ana trabalhava com movimentos automáticos, mas sua mente estava em Natasha, no desfile da escola, onde a menina marcharia com sua gravata vermelha, cantando hinos que misturavam orgulho e obediência. O trabalho na fábrica era uma rotina de exaustão. Cada parafuso, cada engrenagem, cada peça repetida centenas de vezes por dia. Ana pensava em sua mãe, que trabalhara em uma fábrica durante a guerra, e em como ela dizia que o trabalho era uma forma de resistência. Faça o que mandam, mas guarde sua mente, ela dizia. Ana seguia esse conselho, mantendo a cabeça baixa, mas os olhos abertos. Ela notava os truques dos colegas, peças rejeitadas escondidas, relatórios ajustados, pequenos atos de rebeldia disfarçados de eficiência. Era uma resistência silenciosa, mas necessária. Durante o almoço, Ana sentou com Lídia e Maria, suas colegas da linha. A sopa da cantina era rola, com pedaços de repolho e um leve sabor de sal. Ouvi dizer que Grigori foi elogiado por Moscou, disse Lídia, mexendo a colher. Maria bufou. E nós, que fazemos o trabalho, continuamos aqui. Ana ficou silêncio, mastigando seu pão. Ela pensava em como a fábrica era um reflexo da União Soviética. Promessas grandiosas, recursos escassos, improvisos constantes. Os trabalhadores eram chamados de heróis nos cartazes, mas na prática, eram engrenagens em uma máquina que nunca parava. De volta ao trabalho, Ana sentiu a máquina instável vibrar mais forte. Ela trocou um olhar com Victor, que hesitou. Antes de ver, se pararmos agora, atrasamos tudo, ele disse, mas Ana insistiu. Se quebrar, vai ser pior. Juntos, eles ajustaram a engrenagem, reforçando o conserto com outro pedaço de arame. Era uma solução frágil, mas suficiente para manter a produção. Ana sabia que era arriscado, mas parar não era uma opção. Quando o turno terminou, Ana saiu da fábrica com um corpo exausto e a mente cheia. A neve caía mais forte, cobrindo as ruas de branco. Ela parou em uma padaria e, milagrosamente, conseguiu comprar um pão fresco. Na comunalca, a noite estava começando. Natasha voltou da escola, radiante com o desfile. Todo mundo aplaudiu, disse ela, mostrando o cartaz que carregara. Ana sorriu, sentindo um calor no peito. A menina era promessa de algo maior, algo além da comunal que da fábrica. Enquanto preparava o jantar, uma sopa de batata com um pão fresco, Ana ouviu o rádio na sala. O locutor falava de avanços na ciência, de um futuro brilhante. E pela primeira vez, Ana permitiu-se sonhar que Natasha poderia fazer parte desse futuro, com seus foguetes e átomos, em um mundo que talvez, um dia, fosse menos pesado. Essa foi a vida na União Soviética, um equilíbrio delicado entre resistência e esperança, entre o peso do presente e a promessa de um futuro incerto. Compartilhe nos comentários suas reflexões sobre essa história, de onde você está assistindo e o que achou dessa jornada. Não esqueça de curtir, inscrever-se e nos ajudar a trazer mais histórias como essa. Até a próxima!